Olá, meus amores! Vamos finalizar aqui o estudo dos casos em que devemos fazer uso da vírgula. A gente já trabalhou algumas situações, vimos no tópico anterior a questão da vírgula e o adjunto adverbial, a vírgula do aposto, do vocativo, da enumeração. Vamos continuar aqui o nosso estudo. Se você caiu neste tópico de paraquedas, cuidado, a gente tem aulas anteriores, uma em que eu falo sobre casos de proibição da vírgula e uma outra em que já falei sobre algumas situações para usarmos a vírgula. Então, aqui é uma continuação. Se você não assistiu às outras aulas, é interessante que volte a elas, tá certo? Então, vamos lá, vamos começar aqui, continuar, na verdade, a partir do tópico 6. Para isolar oração subordinada adverbial. Então, para isolar a oração subordinada adverbial, eu utilizo vírgula para isso. Como é que eu vou perceber que aquela oração é uma oração adverbial? A gente também já falou sobre isso no tópico lá de orações adverbiais. Mas, só para que fique aí mais tranquilo para você que já assistiu, para que você refresque aí a memória, gente, as orações adverbiais, elas se iniciam com conjunções subordinativas. Aquelas conjunções de causa, de finalidade, de tempo, de proporção, de condição, de conformidade. Lembram-se disso? E aí a gente estudou diversas dessas conjunções, são 9 tipos de conjunções subordinativas, tirando a conjunção integrante. Então, lembrar de revisar essa matéria se você não está sentindo ainda o que o conteúdo está bem firme aí no seu juízo, tá certo? Então, ó, subordinada adverbial começa com conjunção subordinativa, mas não é a integrante, tá? A integrante inicia oração substantiva. Isso aqui são aquelas conjunções que eu peço para que você as memorize. A gente tem 2 grupos de conjunções que precisam ser memorizadas. As conjunções coordenativas, não é? Que eu tenho sentido aditivo, adversativo, conclusivo, explicativo e alternativo. Não é disso que eu estou falando, eu estou falando daquelas outras, daquelas 9 situações de conjunções que preciso memorizar, as conjunções subordinativas, que vão introduzir orações adverbiais. Então, ó, começa com conjunção subordinativa. E aí pode expressar causa, proporção, finalidade, condição, consequência, ok? Então, como é que você vai notar? Pela presença aí da conjunção, a não ser que seja uma oração reduzida, aí a conjunção some, mas no geral você vai ver na sua prova com a conjunção. E aí o que eu vou fazer aqui? Mesma linha de raciocínio do adjunto adverbial. Porque, gente, a verdade é a seguinte, o adjunto adverbial é uma função sintática da oração, de uma oração, o adjunto adverbial. A oração adverbial, ela funciona como um adjunto adverbial, só que, como o próprio nome diz, oração adverbial é uma estrutura com verbo. Então, eu vou ter o mesmo funcionamento, a diferença é que no adjunto adverbial eu não tenho verbo e na oração, obviamente, eu tenho verbo, tá certo? Mas serve para a mesma finalidade, para expressar essas noções de causa, de tempo, de proporção e por aí vai. Então, vamos lá. Frase de ouro. Mesma lógica. E aqui, inclusive, um pouco mais simples. Então, coloque assim, ó, lugar de oração adverbial é no final. Lugar de oração adverbial é no final. No final de quê? No final do período. Quando eu tiver uma oração adverbial, como é uma oração subordinada, eu terei no mínimo mais uma oração principal, pelo menos. Então, eu vou ter que ter no mínimo 2 orações, gente.
O lugar da oração adverbial é no final do período. Então, se a oração adverbial, a oração subordinada adverbial, estiver no canto dela, ela vai ser a última oração do período. Não haverá nenhuma oração depois. E aí, a gente vai usar isso aqui como requisito também para saber como usar a vírgula. Então, a minha oração adverbial, ela pode aparecer no lugar padrão. Se aparecer no lugar padrão, ou seja, no final, vírgula facultativa. E aqui, gente, ela não tem aquele detalhe de ser desaconselhável. Não, pode usar tranquilamente, certo? É uma vírgula facultativa e pode usar na sua redação também, sem nenhum problema. Um momentinho, vírgula facultativa. Eita, peraí, mulher, que letra foi essa? Facultativa. E sem problema nenhum, posso realmente usar, não preciso fazer a observação aqui, como a gente fez no adjunto adverbial, vírgula facultativa. E se a oração estiver deslocada? Oração deslocada. Precisa olhar o tamanho? Tem esse negócio de, preciso contar quantas palavras? Não, também é mais simples por causa disso. Se a oração adverbial estiver deslocada, vírgula obrigatória, isolamento obrigatório. Vírgula obrigatória, isolamento obrigatório. Não precisa olhar tamanho, né, nem nada disso. Beleza até aqui? Vamos colocar 2 exemplos. O grupo resistirá mesmo que haja dificuldades. Olha só que interessante. O grupo resistirá mesmo que haja dificuldades. Vamos marcar os verbos? Eu tenho aqui um verbo, resistirá, e eu tenho aqui o verbo haver. Eu tenho 2 orações. Então, resistirá, uma oração, uma informação. Mesmo que haja dificuldades, eu tenho outra oração, outra informação. E aqui eu percebo a presença da minha conjunção, ó. Isso aqui é uma conjunção, na verdade uma locução, né? Porque é constituído por mais de uma palavra. Tenho aqui um conector subordinativo que introduz uma oração adverbial. Posso dizer que é uma conjunção subordinativa de concessão. Posso dizer também que é uma locução conjuntiva subordinativa de concessão. Por que locução? Gente, na língua portuguesa, quando eu tenho 2 palavras ou mais agindo em conjunto para expressar uma informação, eu chamo de locução. 2 verbos agindo em conjunto, locução verbal. 2 palavras, 3, agindo em conjunto, né, para expressar uma ideia de advérbio, por exemplo, a gente chama de locução adverbial. Aqui, como a ideia de conjunção, locução conjuntiva. Tá certo? Então, eu tenho 2 palavras ou mais, mas vamos chamar de conector apenas. Conector. E aqui a ideia é de concessão. Eu tenho o mesmo que, eu tenho o ainda que, eu tenho o embora. Então, vamos colocar aqui a ideia de concessão. Então, ó, mesmo que haja dificuldades. Então, se o conector está aqui, a minha oração, ela começa aqui, ó. Se o conector está aqui, né, a minha oração começa aqui. O grupo resistirá, mesmo que haja dificuldades. Então, esta é a oração subordinada adverbial. Esta daqui é a oração em que o conector aparece. Gente, se esta é a oração subordinada adverbial, perceba, é a última oração do período. O período acaba aqui, ó. O período acaba no ponto final. O período sempre acaba no ponto final, na exclamação, na interrogação. A vírgula não encerra período. Então, cuidado que vírgula não encerra período. Então, beleza. Se é uma oração subordinada adverbial no final, eu posso colocar uma vírgula para isolá-la da outra? Posso. Mas esta vírgula é facultativa. Então, ó, o grupo resistirá, mesmo que haja dificuldades, coloca aqui, vírgula facultativa. Ó, vírgula facultativa. E aí, meu povo, vou passar para o próximo slide para não ficar tumultuado aqui. Vamos trazer uma situação de uma vírgula obrigatória. Mais uma vez, vírgula facultativa, porque a oração adverbial está no final. É a última oração aqui do meu período. Eu tenho 2, é a última. Vamos dar uma olhadinha aqui no outro exemplo. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui.
Exemplo, eu trouxe uma ideia de concessão, vamos trazer uma outra ideia. Para que aconteçam. Para que aconteça progresso. Para que aconteça progresso. Precisamos de dedicação. Precisamos de dedicação. Olha só, para que aconteça progresso, precisamos de dedicação. O que é que eu tenho aqui? Marcação de verbo sempre, ó. Então, primeiro verbo aqui, aconteça, e outro verbo aqui, ó, precisamos. Opa, precisamos. Gente, eu tenho duas orações aqui. Esse para que é um conector típico de finalidade. Isso aqui, ó, conector típico de finalidade. Se eu sei que isso aqui é um conector de finalidade, esta oração é uma oração subordinada adverbial de finalidade. É uma oração subordinada adverbial, e eu sei por causa do conector. Gente, me diga uma coisa, se eu tenho duas orações aqui, esta oração adverbial tá no final? Tá no canto dela? Não, não tá no final. A última oração é esta aqui, ó. Essa é a última oração. Então, eu não tenho uma oração adverbial no final, ela está fora do canto dela. Se está fora do canto, a vírgula, tem que contar quantas palavras? Não, não preciso contar quantas palavras. Oração adverbial que não esteja no final, esteja no meio, esteja no início, precisa ser isolada. Então, coloca uma vírgula aqui, vírgula obrigatória. Vírgula obrigatória. Beleza? Gente, esse caso cai muito, 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 muito em prova. Então, fiquem atentos, tá certo? Independentemente de banca. Quem vai fazer, por exemplo, prova da banca Sebrasp, né, prova da banca FGV, prova da banca Vunesp, fique de olho, cai pra caramba, tá certo? Mas todas as bancas cobram. Vamos fazer aqui o próximo exemplo, próxima situação? Vamos para o caso 7. É caso 7 mesmo? Deixa eu ver aqui. Caso 7. Coloque aí oração subordinada adjetiva. Oração subordinada adjetiva. Como é que a oração subordinada adjetiva é iniciada? Deixa eu só ajeitar aqui. Como é que eu inicio oração subordinada adjetiva? Gente, essa oração ela começa com pronome relativo. Começa com pronome relativo. Então, se você encontrar um pronome relativo, você sabe que ali há uma oração adjetiva. E aí, essa oração adjetiva, ela pode aparecer de duas maneiras. Eu tenho a oração adjetiva restritiva e eu tenho a oração adjetiva explicativa. Visualmente, a diferença é realmente o uso da vírgula. Na restritiva, sem isolamento, ou seja, sem vírgula. Na explicativa, com isolamento. Com isolamento. Então, isso aqui não cai, isso aqui despenca na prova. É questão daquele tipo em que a banca pergunta sobre a retirada de vírgula com mudança de sentido, ou com manutenção do sentido. Geralmente aparece por aqui. Essa questão de sentido alterado é muito comum com a oração subordinada adjetiva. Por quê? Porque se a oração for restritiva, o sentido é de restrição, delimitação. Já se a oração for explicativa, o sentido é de generalização e de explicação, como o próprio nome já diz. Então, muito cuidado que aqui as bancas gostam, né, de trabalhar trazendo pegadinhas. Então, o que a gente vai fazer? Vamos lá. Exemplo. Se eu vou e digo assim,
as crianças que estavam no parque brincaram muito. Opa. Brincavam, vamos lá, brincavam. Brincavam muito. Olha só. Tenho que identificar que aqui eu tenho um pronome relativo. Ó, isso aqui é um pronome relativo. E eu sei por quê? Porque retoma aqui um termo, retoma um termo e estabelece ligação entre as orações. Então, vamos ver quantos verbos eu tenho aqui. Eu tenho aqui o verbo estar e eu tenho aqui o verbo brincar, né? Então, realmente, eu tenho duas orações. E esse meu quê, ó? As crianças as quais estavam no parque. O meu que é um pronome relativo, por isso eu digo que, né? Ó, pronome relativo, e por isso eu digo que aqui eu tenho uma oração adjetiva. Começa aqui, ó. Opa. Ixi, Maria, como minha letra tá ficando feia. Começa aqui e termina aqui. Então, aqui, ó, as crianças que estavam no parque brincavam muito. É como se eu tivesse uma oração dentro da outra. Eu tenho as crianças brincavam muito, as crianças as quais estavam no parque. É isso que eu tenho aqui. A oração principal está fora, a oração adjetiva está aqui. Oração subordinada adjetiva. Por que eu sei que é adjetiva? Porque começa com pronome relativo. Então, essa é a oração adjetiva. Do jeito que está aqui, eu digo que é uma oração adjetiva de que tipo? Ela está livre, ela não está isolada. Eu digo que ela é restritiva. Restritiva. Então, uma oração adjetiva restritiva. Certo? Se a banca traz isso daqui e afirma que poderíamos colocar uma vírgula após a palavra crianças e após a palavra parque, que poderíamos fazer assim a utilização dessas duas vírgulas, uma vírgula após crianças e uma vírgula após parque, e que poderiam ser colocadas sem prejuízo de correção gramatical. Somente isso, sem prejuízo de correção gramatical. É verdadeiro item? Essa letra pode ser marcada? Sim. Por quê? Porque continua correto. Eu posso colocar neste caso aqui uma vírgula depois de crianças, uma vírgula depois de parque. Eu posso fazer isso. Só que agora a minha oração ela não vai ser mais uma oração adjetiva restritiva. Ela passará a ser, ó, como ela estará isolada, ela passará a ser uma oração adjetiva explicativa. Explicativa. Então, é mantida a correção gramatical? Sim. Mas o sentido é alterado. Claro que é. Porque antes eu tinha um sentido de restrição e agora eu tenho um sentido de generalização. Então, cuidado com esse detalhe. É muito comum ser cobrado em prova, gente. A banca dizer, por exemplo, ela traz a explicativa. E aí vai e sugere a retirada das duas. Neste caso, posso retirá-las? Posso. Vai gerar erro gramatical? Não. Mas haverá uma mudança de sentido, porque ela deixa de ser explicativa e passa e volta a ser restritiva. Só muito cuidado quando a banca trouxer aqui uma explicativa e sugerir a retirada de apenas uma vírgula. Se a minha oração está aqui no meio e a banca sugere só a retirada da vírgula após crianças, posso fazer isso? Não posso. Por que eu não posso fazer, gente? Porque, veja só, a gente não marcou esse verbo aqui, ó, isso aqui não é um verbo? Se você colocar somente uma vírgula, se você fizer uso de apenas uma vírgula aqui depois de parque, você estará, ó, aqui eu tenho o sujeito do verbo brincavam, não é? Isso aqui é o sujeito do verbo brincavam. Entre este sujeito e este verbo, eu terei somente uma vírgula. Pode isso? Uma vírgula separando, quebrando o sujeito do verbo? Não. Então, cuidado, se a banca sugerir somente a retirada de uma vírgula, haverá erro, tá certo? Porque vai estar promovendo uma quebra. Eu preciso colocar as duas vírgulas, né? Se a minha oração está aqui pelo meio, colocar as duas ou retirar as duas, então muito cuidado com este detalhe, tá certo? Essa é a oração adjetiva explicativa, lembrando que há mudança de sentido. A restritiva delimita e a explicativa generaliza. Generaliza. Então, cuidado.
a troca, a retirada das vírgulas ou colocação das vírgulas vai gerar mudança de sentido. Se for, né, feito o ajuste de vírgulas, né, sem problema nenhum, sem prejuízo, como fiz aqui, ó, retirar as duas, ou colocar as duas, isso porque está no meio, tá? Se fizer isso daqui dessa maneira certinha, eu vou ter o quê? Correção gramatical, ok. Sentido alterado. Vamos fazer só mais uma. Exemplo. Vamos lá. Olha só, visitamos os alunos que passaram no concurso. Aqui a minha oração, a adjetiva, começa neste pronome relativo, ó, que retoma aqui a palavra alunos. Eu tenho aqui, visitamos os alunos que passaram no concurso. Perceba, tenho dois verbos novamente, eu sempre vou ter que ter no mínimo dois, porque se eu tenho uma subordinada adjetiva, eu tenho que ter uma outra principal. Então aqui, ó, um verbo visitamos, outro verbo aqui, passaram, duas orações. Só que a minha oração adjetiva começa aqui, ó. Minha oração adjetiva começa no pronome relativo. Isso aqui é um pronome relativo. Aí, meus amores, é o seguinte, essa oração adjetiva, deixa eu colocar aqui subordinada, né? Oração subordinada adjetiva, sem vírgula, ela é restritiva. Tá no final, né? Sem vírgula, restritiva. Se eu coloco uma vírgula aqui, beleza, ela passa a ser uma oração adjetiva explicativa. Aqui não tem a necessidade de colocarmos duas vírgulas, porque ela está no final. Então, não vou terminar minha frase com vírgula, né, gente? Então, aqui basta uma. Se eu colocar uma vírgula aqui, ela fica com o sentido de generalização, né? De que visitamos os alunos, todos passaram, né? Todos os alunos passaram no concurso. E visitamos todos, né? E todos passaram. Já se eu tiro a vírgula, a ideia passa a ser de delimitação. Visitamos apenas os que passaram. Né? Então, há alunos que não passaram, né? E alunos que passaram. E a gente fez a visita somente aos que passaram. Eu tenho uma ideia de delimitação. Se eu coloco a vírgula, a ideia de generalização. Todos os alunos passaram e nós visitamos todos. Todos passaram e visitamos todos. Então, cuidado, o sentido é alterado se você retirar a vírgula ou a colocar. Cuidado como vai ser feito isso, para a retirada de vírgula não gerar quebra. Elemento isolado, ok. Agora, quebra, não posso. Então, se estiver pelo meio, tem que ser uma vírgula antes, uma vírgula depois. Tranquilo até aqui? Beleza? Gente, cai muito. Coloca um foguinho, uma bomba, não sei, uma caveirinha, desenha alguma coisa aí. Este tópico é quente para aparecer em prova. Você vai perceber muito nas questões aqui na nossa plataforma, tá bom? Então, vamos lá, continuando. Opa, vamos para o 8. Caso 8. Nós usamos também a vírgula para isolar expressões explicativas. Isolar expressões explicativas. Cuidado, viu? Para não confundir isso aqui com adjunto adverbial. Quem são essas expressões explicativas? Detalhe que a palavra é o que eu estou usando, isolar. Quem são essas expressões explicativas? Vou puxar aqui uma setinha. Isto é, aliás, por exemplo, ou melhor, ou seja. Então, cuidado, isso aqui não é advérbio, isso aqui não é adjunto adverbial. São expressões explicativas. Cuidado, porque o motivo é diferente. Se a banca traz uma questão com um enunciado, aí traz, percebemos o mesmo motivo de utilização da vírgula na seguinte letra. Então, ela traz uma frase, uma oração com uma dessas situações aqui.
e pede que você identifique a alternativa em que há o uso da vírgula pelo mesmo motivo. Ou seja, você vai ter que procurar outra expressão explicativa. Se você perceber aí um adjunto adverbial, não é o gabarito, tá? Dentre as letras, não. Uma coisa é vírgula do adjunto adverbial, outra coisa é vírgula das expressões explicativas. Essas são as que mais aparecem, tá, gente? O por exemplo, o isto é, o aliás, o ou melhor, ou seja. Então vamos colocar aqui um exemplo rápido. Aqui é realmente jogo rápido. O João, por exemplo, resolve 100 questões por dia. Menino, o João está virado no giraia, viu? Resolvendo 100 questões por dia. Questões por dia. Está lá, virado no giraia. Então, ó, o João, por exemplo, resolve 100 questões por dia. Esse, por exemplo, aqui é uma expressão explicativa. E aí, cuidado, precisa estar isolada. Expressão explicativa. Se a minha expressão aparece por aqui, ó, no meio, preciso de uma vírgula antes e de uma vírgula depois. Mesma lógica, já reiteramos várias vezes aqui. Preciso de uma vírgula antes e de uma vírgula depois. Se tirar só uma delas, erro. Se tirar as duas, erro também. Preciso utilizar, tá certo? Preciso isolar. Então, vírgulas aí obrigatórias. E se aparecer no início? Se eu vou e digo assim, aliás... Ah, você irá àquela festa? Não, não vou não. Estou muito cansada, muito cansada. Eu preciso resolver mais algumas questões. Aliás, irei à festa. E permanecerei aí um pouquinho, só para dar uma desopilada, né? Há 2 horinhas aí na festa. Aliás, irei à festa. O que é que eu tenho aqui? Uma expressão explicativa. Só que a expressão explicativa está o quê? No início. Então, gente, logicamente, eu não vou precisar de 2 vírgulas. Uma depois já é suficiente para que eu deixe meu termo isolado. Tá bom? Então, ó, expressão explicativa. Expressão explicativa. Beleza? Ó só, eu tenho aqui exemplos. Deixa eu colocar exemplos, né? Exemplos de uso das expressões explicativas. Então, ficar atento se estiver no meio uma vírgula antes, uma depois. Se estiver no início, basta que eu coloque uma depois. E se estiver no final? Gente, fulano fez tal coisa, por exemplo. Deixa eu só pegar aqui, que eu já gosto de escrever perto da minha cabeça, ó. Fulano fez alguma coisa, vírgula, por exemplo. Pronto, basta uma antes. E aí tá resolvido aí o problema. Vamos lá? Vamos trabalhar aqui mais um casinho. Conjunção, vamos colocar assim, para isolar. Opa. Para isolar a conjunção deslocada. E aí, anote uma frase de ouro. Frase de ouro. Lugar de conjunção é no início da oração. Olha que interessante. Lugar de conjunção é no início da oração. Lugar de conjunção é no início da oração. Eu não estou dizendo que é no início da frase. Estou falando que é no início da oração, tá certo? Para que eu vou usar esta frase de ouro? Para você perceber quando a conjunção, né, estiver fora do canto dela, canto padrão dela. Canto da conjunção é no início da oração. Então vamos aqui. Se quiser, anote ainda assim. Podemos até complementar essa frase de ouro, ó. Lugar de conjunção é no início da oração. Conjunção deslocada precisa ser isolada.
Ó, lugar de conjunção é no início da oração, conjunção deslocada precisa ser isolada. Isolamento, você já entende demais. Para isolar, eu tenho que fazer com que o termo fique realmente sem contato com o restante da minha estrutura. Se estiver no início, basta uma depois, no caso não vai ser o caso, né? Porque ela tem que estar fora do início da oração, então ou no meio ou no final, tá certo? Se estiver no meio, uma antes e uma depois. Se estiver no final, apenas uma antes. Então vamos aqui. Exemplos. O projeto, portanto, receberá incentivo. E vamos fazer uma outra aqui. Aquele aluno quer a aprovação, não estuda. Entretanto, tá difícil, né, meu filho? Aí fica complicado. Então, olha só, vou colocar aqui a vírgula. Vamos marcar as nossas conjunções. Então, ó, conjunção aqui, uma conjunçãozinha de conclusão. E aqui, ó, uma conjunção de oposição, uma conjunção adversativa. Então, vamos lá. Vamos marcar o verbo também. Aliás, gente, deixa eu manter um padrão aqui que eu tenho utilizado. O verbo aqui em vermelho. Aqui nesse meu primeiro exemplo, eu tenho apenas uma oração. No meu segundo exemplo, eu tenho duas orações. Então, os verbos aqui. Aí agora vamos marcar os conectores com o verde. Então, tá aqui, ó. Meu conector tá aqui. E aqui eu tenho o meu conector também. Vamos lá. Primeira estrutura. O projeto, portanto, receberá incentivo. Gente, eu só tenho uma oração aqui. Só um verbo, só uma oração. A conjunção está no canto dela? Não. Se estivesse no canto dela, seria o seguinte: portanto, o projeto receberá incentivo. Percebemos que os alunos estão bastante focados em resultados promissores. Ponto. Portanto, o projeto receberá incentivos. Eu teria o portanto iniciando a oração seguinte. Aí eu teria uma conjunção no início da oração, no canto dela. Só que aqui a conjunção não está no canto dela, ela está aqui pelo meio da oração. Então eu preciso colocar uma vírgula aqui e uma vírgula aqui. Essas vírgulas são obrigatórias, viu? Vírgulas obrigatórias. Se tirar, errou. Vírgulas obrigatórias, tem que ser colocadas. Aí agora vamos para o caso de baixo. Aquele aluno quer a aprovação. Não estuda, entretanto. Eu acho que aqui está até um pouco óbvio. Por quê? Porque a conjunção aqui está a última coisa do meu período todo. Eu tenho esta primeira oração, começa aqui e termina aqui. E aqui começa a minha segunda oração. Então, eu tenho oração 1, oração 2. Gente, na oração 2, o entretanto, não começa a oração 2. Se estivesse na ordem direta, no cantinho dela, assim eu teria, ó, aquele aluno quer aprovação, entretanto, não estuda. Eu teria, né, a conjunção no início da oração 2, mas aqui ela está deslocada. Esta vírgula é obrigatória. Vírgula obrigatória. Claro que preciso apenas de uma. Por quê? Porque a conjunção está no final. Então, vírgula obrigatória e só ajeitar aqui, basta uma vírgula porque ela está no final. Beleza? Aí coloque só mais uma observação para a gente fechar aqui com chave de ouro. Essa vírgula aqui é obrigatória, a conjunção está no final. Gente, a banca pode trazer um exemplo como esse e sugerir a troca aqui do entretanto, mantendo o sentido, certo? Então a gente pode trocar por outras conjunções de sentido adversativo. Eu posso trocar por não estuda, contudo, não estuda, no entanto, não estuda, porém. Tome muito cuidado. A única conjunção que não dá para colocar aqui é o mas, certo?
Denise, mas o mas tem sentido adversativo. Eu já memorizei. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia. Sim, eu sei que você já memorizou. Se você não memorizou, vai memorizar. São conjunções que caem muito em prova. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, conjunções adversativas. Só que aí anote, o mas não pode ser deslocado. Então vamos só, bota assim, perigo. A conjunção. Por quê? É interessante para pegadinhas, né? A banca pode fazer pegadinha como já fez. A conjunção mas não aceita deslocamento. Não aceita deslocamento. Cuidado, tá? Por quê? Porque a banca pode chegar, a gente criar uma pegadinha horrível aqui. Ela pode chegar, ó, e pedir, substitua aqui o entretanto, mantendo o sentido. Aí vai traz letra A, mas. Letra B, portanto. Que não vai ser gabarito, que é conclusivo. Aí letra C, com quanto. Não vai ser gabarito, porque com quanto é de concessão. Aí letra D, ela coloca contudo. Letra E, ela bota um pois. Não, pois não, peraí. Pode ser um pois. Pronto. Aí a banca vai e pede a substituição que mantém sentido e correção. Gente, a mão chega treme para marcar a letra A. Ainda mais assim, tão fácil, tão dada, né, na letra A. Aí o aluno vai e sai da prova. Tu viu aquela questão de graça, ó. Entretanto, pelo mas. Cuidado, aqui você foi enganado, viu? Cuidado para não ser enganado. Aqui, ó, entretanto, não tá no canto dele, né? O conector tá no final, o conector tá fora do canto. Então, portanto, não poderia ser gabarito, porque é de conclusão. Conquanto, não poderia, porque é concessivo. O pois, não poderia, porque aqui ele ficaria conclusivo também. Não tem como. Mas aqui, ó, não pode ser a letra A. Por quê? Porque senão eu colocaria um mas deslocado, fora do canto. O mas não aceita deslocamento. Por isso que aqui o gabarito seria letra D. Não estuda, contudo. Muito cuidado. O mas não aceita deslocamento. Fechou? Tranquilo? Cuidado com isso. Não vamos perder questão de prova por conta desta informação. Pode aparecer pegadinha, tá certo? A gente fecha por aqui este bloco e nos encontramos dentro de outro tópico aqui do Tec Concurso. Se você quiser ainda acompanhar também pontuação ou outro tópico, vai ser sempre um prazer ajudá-lo a alcançar a sonhada aprovação aqui, junto com o Tec Concurso, essa parceria incrível. Beijo bem grande. A gente se encontra aqui dentro de outro tópico. E sorria, viu? Você está sendo bem preparado e muito em breve será concursado.